Mateus capítulo 9, né? Estamos com a missão de terminar o livro de Mateus, né? Estamos com a missão de terminar o livro de Mateus. Então vamos ao assunto, para não perder muito tempo, né? Só lembrando aí o pessoal, assistam todas as playlists do nosso canal. Você vai nos ajudar a acumular horas de vídeos assistidos, né? E manter o nosso canal monetizado. Dá um like, comenta, né? Para dar engajamento. Todas essas coisas aí para ajudar Mamu e Loli a motivar Mamu e Loli a pregar a palavra de Deus. Independente de qualquer coisa, elas vão continuar pregando o Evangelho para todas as nações, sabendo que o nosso vídeo chega em todos os países do mundo, segundo as métricas do YouTube. Então vamos lá. Capítulo 9, né? Também é um capítulo que fala de muitas curas e milagres, né? A primeira é a cura de um paralítico, né? Jesus entrou num barco, voltou para o então ele é uma continuação ali, né? Ele curou ali os gadarenos, né? E o povo pediu para que eles fossem embora lá de Gadara, né? E logo em seguida Jesus entrou num barco para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade, né? Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados, né? Alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando, né? E Jesus falou: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? Né? O que é mais difícil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande, pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados, né? E ele falou para o paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa, né? Pegue a sua cama e ande. O homem se levantou, foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos, né? O que mais que tem no capítulo 9, né? Jesus chama Mateus, né? Até então ele só tinha chamado 4 apóstolos, 4 discípulos, que eram quem? Pedro, o irmão de Pedro, que era quem? André, né? E os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Jacó, Tiago e o irmão dele. Pedro, Tiago e João. Aí, ó, você tem que falar os 3 para você lembrar, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, lembra? Então, Mateus é o 5º discípulo a ser chamado ali, né? Jesus saiu dali, né? E no caminho viu um cobrador de impostos, um publicano. O que é publicano? Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Seria hoje o agente da Receita Federal, né? Então, chamado Mateus. Lá no livro de Lucas, ele vai ser chamado de Levi. É a mesma pessoa, tá? Então, ele encontrou ali um cobrador de impostos, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. E Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando, né? Quando Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come
com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama. Né? Por que Jesus... Você não achou estranho? Por que Jesus ele comia com as pessoas más, com os pecadores e não com as pessoas boas? Você já parou para pensar? Aí, ó, Jesus responde. Jesus... Eu acho que eu já sei. Por quê? O que você acha? Ele come com as pessoas más para ele ensinar e ele não come com as boas, porque as boas já sabem. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, ó, Jesus responde, né? Os que têm saúde não precisam de médico, né? Então, eu acho que é daí que as pessoas tiram que Jesus é o médico dos médicos, né? Porque ele cura todas as feridas, né? Mas na Bíblia, mas na Bíblia não tem o versículo que Jesus é o médico dos médicos, né? Mas ele é o médico dos médicos, não é verdade? Então, ó, ele respondeu: eu não vim para os que não precisam, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Ou seja, os pecadores. Né? Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então, quem é que Jesus chama? Os pecadores. Os pecadores. Eu, você, ele está te chamando todos os dias para segui-lo, né? Nós temos que seguir Jesus todos os dias. Ele te chama todos os dias. Amém? Mas agora eu tô dormindo? O que mais? Ele fala sobre o jejum, né? Ali, ó. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos, muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Por quê? Porque... eu acho que porque os discípulos do Senhor não precisam. Por que naquele tempo eles não jejuavam, os discípulos de Jesus? Não sei. Ó, Jesus respondeu, né? Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Né? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. O noivo foi tirado do nosso meio? Sim. Ele subiu aos céus, ele foi morto, crucificado e ressuscitou, né? Então agora nós vamos jejuar, certo? Né? Nós vamos jejuar. Mas o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo? A igreja é a noiva de Cristo. E a igreja sou eu? Não. A igreja é você? Não. Quem é a igreja? Somos nós, né? Uma pessoa não pode ser igreja sozinha, né? Acho que era de Deus. Então, temos que orar e jejuar, tá? Aí ele continua, né? Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde. E os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Né? Quem é o odre? A gente. Nós somos o odre. Então, quando nós aceitamos Jesus,
ele dá um vinho novo, ele dá uma vida nova para nós. Certo? E essa vida nova não combina com o velho homem, com o odre velho. Nós temos que mudar e virar odres novos, mudar nosso comportamento, não é verdade? Nossas atitudes, para que elas combinem com a nova vida em Cristo, né? O que mais? Ele cura uma menina, né? Ele cura uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, né? Um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se. A menina falou assim: a minha filha morreu agora mesmo. Venha, ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, né? E os seus discípulos também foram, né? E no caminho ele estava indo para onde? Para a casa de Jairo, né? O chefe da sinagoga lá, né? E como é que chamava a filha dele? Talita, né? Só que no caminho, uma mulher estava tentando chegar perto dele. Ela estava com uma hemorragia, ou seja, não parava de sair sangue dela, né? Fazia 12 anos. E Jesus, rodeado de gente, assim, ela não conseguia chegar perto dele. Mas ela falava: se eu apenas te tocar, eu serei curada. E ela foi e tentou ali empurrando as pessoas e tocou nas vestes de Jesus. Aí Jesus: opa, para tudo. Alguém tocou em mim. Aí Pedro falou o que para ele? Mas Jesus, olha o tanto de gente aqui. Todo mundo está tocando em você. O negócio aqui tá cheio, né? Aí ele: não, Pedro, não. Alguém tocou em mim diferente, que saiu poder, saiu virtude de mim, né? Alguém tocou em mim com fé, né? E saiu virtude. Quem foi? Aí a mulher: fui eu, né? Aí Jesus falou: você foi curada, porque a sua fé te salvou, né? Aí depois ele cura 2 cegos, né? Ele cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar, né? Não, vamos na casa da Talita lá, do Jairo, né? Ela ficou curada. Depois Jesus foi à casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a falar: tá dormindo, não sabe de nada, inocente, né? Falaram para Jesus, né? Começaram a caçoar dele, né? A rir dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou, né? E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região, né? O que Jesus falou para ela? Talita cumi. Talita cumi. O que significa? Talita come? Ela não come, não. Cume é levantar, né? Menina, levanta. Menina, levanta. Né? Então, menina, levanta. Então, Talita significa menina. Né? Você conhece alguém com o nome de Talita? Eu conheço. Tem Talita na sua sala? Mas de tarde. De tarde? Né? Então, menina, levanta. Talita cumi. Ok? Talita come. Não é come, é cume. Cuma, você tá igual o Didi. Aí ele cura um mudo, né? Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. É um demônio que não deixava ele falar, né?
Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é que dá a esse homem poder para expulsar demônio. Ó, isso é uma blasfêmia que eles fizeram, sabia? Porque quem estava curando não eram os demônios. Era o quê? Era Deus, era Jesus, pelo Espírito Santo. Então você não pode falar que algo que é de Deus é do demônio. Isso é uma blasfêmia muito grave. Tá? E eles falaram, né? Ah, você está expulsando por Beelzebu. Né? É pelo poder de Beelzebu que você está expulsando esses demônios, né? E Jesus falou, né? Eu não posso expulsar demônio. Eu não posso expulsar demônio pelo poder dos demônios. O demônio vai estar lutando contra o demônio? Né? Uma casa dividida não sobrevive, né? Então Jesus falou, não tem como um demônio expulsar outro demônio. É ou não é? Né? O que mais? Jesus tem pena do povo, né? Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, né? O versículo famoso é assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, né? Então, Jesus, ele quer mais trabalhadores para a sua obra. Você que está assistindo esse vídeo, Jesus está te chamando para a seara, para a colheita, né? Ele está te convocando, ele está te chamando para fazer parte, né, desse projeto dele, né? É o projeto de salvação do mundo, não é verdade? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Então, esses são os ensinamentos do capítulo 9 de Mateus. Gostaram? Sim.